Olá, vestibulanos, estamos aqui mais uma vez, eu, professor Luiz Carlos, nos nossos aulões, os aulões do professor Luiz Carlos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, momento de uma força, também conhecido como torque, ok? Momento ou torque. Então é um assunto de física, na parte aí de mecânica, geralmente vem aí no volume 1 da parte de física. Então acompanha aí a nossa figurinha abaixo. Nós temos aí uma chave e temos aí uma mão aí fazendo uma força para cima, tirando um parafuso. Então o momento, ele é descrito exatamente em função disso daí. O momento, só está passando aí, pronto. Pronto. O momento, ele é descrito em função dessa força e da distância que é aplicado ali do parafuso, ou seja, do tamanho da chave. Então, olha só, o momento aqui, ele vai ser o valor dessa força F vezes essa distância que a gente chama de braço, ok? Então, o momento é a força aplicada vezes esse braço. O momento, chamado o momento escalar, ele pode ser mais ou menos, tá certo? Aí é uma convenção, você pode adotar essa convenção quando tem mais de uma força. Geralmente, no sentido horário coloca menos, no sentido anti-horário coloca mais. Então, o momento ou o torque é quem? É o valor da força, quando eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, perpendicularmente, a essa distância, a esse braço. Então, o momento é a força vezes a distância, ok? Então, vamos ver um outro exemplo de momento que a gente aplica no dia a dia. Quando a gente abre uma porta, é mais fácil abrir ela pela maçaneta, empurrar ela pela maçaneta, ou pelo trinco, ou empurrar ela pelo meio. Então, é mais fácil empurrar pelo trinco. Por quê? Porque a distância, o braço, vai ser a porta toda, vai ser D. Se você for empurrar pela parte final da porta, essa distância vai ser bem menor, vai ser uma distância diferente, ok? Vamos ver aí outro caso, ó. Por exemplo, se eu tenho uma chave aí, ó, onde é melhor eu botar a mão? Aqui nessa posição A ou na posição B? Onde é que eu vou conseguir arrochar essa porca ou folgar ela, se for o caso? Como é que eu vou conseguir? Nesse caso aí, se eu tenho aí o ponto A e o ponto B, no ponto B a distância é maior, ou seja, o braço é maior, então para uma mesma força, o momento vai ser maior, no ponto B. Se o momento vai ser maior, significa que aí eu vou conseguir ter maior facilidade para mover aquela porca, ou para arrochar ou para afogar. Então, quanto maior o braço, quanto maior a chave, né, quanto maior essa distância, melhor vai ser o meu momento. Então, o momento depende da força que você faz, mas também depende da distância em que está a sua força do ponto de aplicação. No ponto A, a distância A seria dA, para uma mesma força, você aplicando aqui no ponto B, então como a distância é maior, no ponto B, como está dizendo aqui, ó, você poderia fazer uma força menor, porque no ponto B aí, como a distância é maior, para uma mesma força em A e B, então em B dá um momento maior. Então isso significa que se eu quero distorcer um parafuso, é melhor eu pegar a chave maior possível, porque isso vai me dar um braço de alavanca melhor, um braço maior, uma distância maior, e assim eu vou exercer menos esforço, ok? Então, essa figura aí é importante porque chega a ser até o entendimento do assunto, que momento vai ser a força aplicada vezes essa distância, tá? De onde a força foi aplicada até aonde você colocou ou você quer ter esse ponto de apoio. Então, momento é a força vezes essa distância, esse braço. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metro de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons. Como mostra a figura abaixo, determine o momento dessa força em relação ao eixo O. Então, vamos reler a questão, como a gente tem que fazer em qualquer concurso, no Enem, qualquer prova. Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura abaixo. Determina o momento. Então, como a força é perpendicular, o momento vai ser a força vezes a distância que vai ser aplicada à porta. Está aí a figura. Ó. Então, ela aplicou uma força perpendicularmente
está aqui a distância da porta, então o momento vai ser quem? A força aplicada perpendicularmente vezes a distância. Por convenção aí, a gente poderia botar o sinal de mais ou menos, tá certo? Se for no sentido horário, geralmente adoto o sinal de menos, mas é só uma convenção. O valor é o que importa, é o que traz, sim, a consequência da aplicação dessa força numa certa distância. Então, veja que essa força está aplicada no trinco, no final da porta, como a gente viu anteriormente. Se ela fosse aplicada aqui nesse ponto aqui, um ponto mais próximo, eu ia ter que fazer uma força muito maior. Então, a força é aplicada o mais distante possível para que esse braço ajude ao momento ser maior e assim você fecha ou abre a porta com maior facilidade. Olha para cá, para cá, para cá. Às vezes o trinco, e isso o Jonatão, homem de Açu aqui com a gente sempre. Então, olha só, às vezes o trinco você faz uma força para abrir a porta. Quando o trinco quebra, você tem que fazer uma força enorme. Por quê? Porque com o trinco inteiro, você tinha aquela distância D. Com o trinco quebrado, você não tem mais aquela distância. Então, dificulta você abrir a porta. Então, é exatamente esse braço, ok? Então, o momento é força vezes a distância. Voltando lá para a questão da porta, vocês acompanham aí, ó, o que é que vai acontecer aí? Nós vamos simplesmente aplicar a força que ele deu vezes a distância da porta, já que ela está aplicada na extremidade da porta. A distância foi 0,8, a força foi 3, então o meu momento vai ser a força vezes a distância, o comprimento da porta. 3 vezes 0,8, então o momento em si vai ser 2,4. A unidade de momento é Newton por metro. O menos aí é só para dizer que o momento está no sentido horário, ok? Mas como é uma convenção, lá no Enem aparecesse 2,4 Newton por metro, seria a resposta. Não vai vir o positivo e o negativo. Se vier o positivo e o negativo, no próprio Enem, na própria prova, ele vai dizer qual é o sentido. Se o sentido horário é negativo, aí você vai marcar a resposta negativa. Se o sentido horário for positivo, aí você vai marcar a resposta positiva. Então, depende do sentido, ok? Ao abrir uma porta aí, ó, a gente está vendo aí na figura que essa porta está em que sentido? No sentido horário. Então, o momento vai ser a força, que foi 3 newton, vezes a largura da porta, que foi 0,8 metros. Então, vai ser 3 vezes 0,8. Esse é o valor do momento, ok? Que deu 2,4. Beleza? O menos aí é porque eu adotei por convenção, como a porta ali está no sentido horário, eu adotei menos. Se não vier a convenção do Enem, a resposta é só 2,4. Ok? Se vier a convenção, ele vai dizer, considere a abertura da porta no sentido da porta, o sentido fechando a porta, o sentido horário sendo negativo. Então, eu ia usar menos 2,4. Se ele dissesse que ao fechar a porta o sentido horário era positivo, então eu ia colocar mais 2,4. É só uma convenção, ok? Vamos para a próxima questão. Ó, para cá, para cá, para cá. E hoje nós estamos falando de momento de uma força. Momento é a força que se executa pela distância. Então, quando você vai trocar o pneu, você coloca lá a chave. Se a sua chave de roda tiver um cabo maior, você vai fazer muito menos força para distorcer aquele pneu. Então, geralmente, o pessoal anda com a chave de roda e anda com um cano de ferro oco para acoplar esse cano nessa chave de roda e ela ficar maior e ele conseguir, né, trocar com mais facilidade. Por quê? Porque aumentando o braço, aumenta o valor do momento e você faz menos força. Como está aí na figura, ó, que a gente falou aí para vocês, olha aí na telinha, tem aí, ó, o momento é a força vezes essa distância. Então, quanto maior for o comprimento desse cabo aqui da roda, ó, você vai fazer menos esforço para distorcer um parafuso, porque maior será o momento quanto maior for essa chave, essa distância, ok? Então, é para cá, para cá, para cá. Então, nós estamos fazendo questões e vamos agora fazer mais uma questão, foi até uma questão teórica sobre essa parte aí nos vestibulares. Acompanha aí na telinha. De acordo com o estudo sobre a estática do corpo rígido, mais precisamente sobre o momento de uma força, marque a alternativa que completa a fase abaixo. Então, repetindo, de acordo com o estudo sobre a estática do corpo rígido, mais precisamente sobre momento de uma força, marca a alternativa que completa a fase abaixo. Momento ou torque, né? Então, ele diz, quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ele pode adquirir movimento de
translação, de rotação ou ambos simultaneamente. Quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ou seja, existe forças, ele pode adquirir movimento de, então vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se você tem uma força atuando, por exemplo, no corpo, está aqui esse celular, se está atuando uma força aqui nesse celular, o que é que acontece? Se ele tem uma massa, se está atuando uma força, ele vai adquirir o que a gente chama de uma aceleração, porque de acordo com a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica de Newton, quando você coloca uma força num corpo que tem massa, ele vai adquirir uma aceleração, e a aceleração faz a sua velocidade variar. Então, o que é que acontece? Quando você aplica uma força num corpo e ela não é nula, a resultante não é nula, ou seja, existe uma força que venceu a força de atrito, por exemplo, e não sendo nula, ela existindo, então ele vai ter um movimento de translação. Agora, a translação está aqui passando, mas você pode aplicar uma força nesse celular nesse sentido, nessa ponta. Ó. Então ele vai ter aqui, ó, além de uma força, ele pode também ter um movimento de rotação, ok? Então, pode existir o movimento de rotação ou movimento de translação. Então, quando uma força resultante é diferente de zero, atua num corpo, ela pode fazer esse corpo andar, como ela pode fazer esse corpo girar. Ó. Eu estou aplicando aqui o celular, ó, vou aplicar uma força aqui diferente de zero, ó, e fez ele o quê? Girar, tá certo? Então, eu posso ter movimento de translação ou rotação. Então, quando uma força resultante de zero é aplicada no corpo, ele vai ter um movimento. Dependendo de onde eu aplicar essa força, ele pode ter um movimento só de translação, mas dependendo de como eu aplicar essa força, ele pode ter um movimento de rotação também. Então, voltando para a alternativa, vamos reler novamente a questão e responder. Ó. Quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ele pode adquirir movimento de translação, de rotação ou ambos. Eu posso para cá, para cá, para cá, eu posso lançar esse objeto, ao mesmo tempo dando um torque nele, um momento nele, como a gente está estudando, e ele pode ir saindo, andando, ter o seu movimento de translação e ao mesmo tempo indo girando ao longo do tempo. É como a gente às vezes lança um disco, ele vai o movimento de translação e pode pegar o movimento de girando também, como uma bola quando pega o efeito. Então ela tem um movimento de translação e tem um movimento de rotação, ok? Então essa parte aí ficaria mais correto aí, voltando à questão, a letra A. Quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ele pode adquirir movimento de translação, pode adquirir movimento de rotação ou pode adquirir os dois ao mesmo tempo. Resposta, letra A, ok? Próxima questão aí, eu fiz só um exemplozinho de como achar o momento em alguns casos. Então, eu botei aqui uma situação A, uma situação B, uma situação C, uma situação D. Vamos por situação de uma em uma. Olha aí nessa situação A. Nessa situação A, eu estou aplicando uma força F, que ele botou lá em cima, ó, de 10 newtons. Estou aplicando, por exemplo, essa barra, ela está apoiada aqui, ó, fixa nesse ponto aí, está presa nesse ponto, e eu vou fazer uma força F aqui. Então, quem vai ser o momento? Vai ser essa força F, como ela está perpendicular a essa distância 20, vai ser essa força F, que é 10, vezes essa distância que é 20. Como ela está em centímetro, tem que ir para metros, então vai ser quem? 10 vezes 20 centímetros é 0,2 metros. Então o momento vai ser a força 10 vezes 0,2, que vai dar 2 newton por metro. A unidade de momento ou de torque é newton por metro. Então não esqueça que eu coloquei aqui, ó, uma força perpendicular a essa distância 20 centímetros. Então quem vai ser o momento? Força, que é 10, vezes a distância, só que tem 100 metros. 20 centímetros é 0,2 metros. Então, o momento vai dar 2. Já na letra B, ó, eu coloquei a força, mas não coloquei no final. Eu coloquei aqui no meio, ó, tá certo? É como se eu estivesse empurrando a porta pelo meio, tá? Então, ó, se eu coloquei uma força de 10 e agora eu coloquei no meio, a distância só vai ser 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1. Então, o momento vai ser a força 10 vezes a distância 0,1. Vai dar 1 newton por metro. Ok?
Já agora na letra C, ó, quanto é que vai ser o momento aqui? 0, por quê? Porque tem a força 10, mas eu apliquei ela aonde a porta está, aonde essa barra está fixa. Então ela não vai girar aí. Então o momento aí é 0 porque não existe a distância D, como na questão A que tinha essa distância aí, esse braço todo. Então aí é 0 porque o momento está sendo aplicado exatamente no ponto de que a porta está fixa, onde ela pode girar, ok? Então aí essa força não vai provocar torque nenhum, não vai provocar movimento nenhum nessa barra, né, nessa porta, então o momento é 0. Já na letra D também o momento é 0, porque na letra A, vocês estão vendo lá em cima, ó, eu apliquei a força perpendicularmente, ó. A força está aqui, ó, esse ponto está fixo aqui, ó, na letra A aqui, ó, esse ponto está fixo, eu apliquei a força perpendicularmente. Aqui eu apliquei a força, ó, no próprio sentido da barra, onde a barra está fixa. É como se eu quisesse abrir a porta empurrando ela assim, se aí fosse uma porta. Eu não ia conseguir abrir. Então o momento também é 0. Então o momento depende da força, mas também depende do braço, da distância. Momento é força vezes a distância. Veja na letra C, na letra D, a força existe, 10 newton, mas não existe o braço, não existe a distância. Então o momento é 0, ok? Então nesse caso aí, nesses dois últimos casos aí, de fora, nesse caso aqui, se aparecer lá no Enem, quanto é o momento aqui? 0. Nesse caso aí, quanto é o momento? 0. Porque o momento precisa da força e precisa da distância. Momento, ou torque, é a força vezes a distância. Essa força aplicada perpendicularmente, como está aqui na letra A. Ok? Então, eu fiz só 4 casos aí de momento, depois você assiste essa aula, você volta, anota, vai ter todo o tempo do mundo, que aqui a TV a gente tem que correr mais um pouquinho. Vamos para mais um caso aí, ó. Pronto. Nessa letra A aí, eu tenho aí essa barra, que ela está fixa aqui nesse ponto O, ela está fixa. Quanto é que vai ser o momento aqui, ó? 0, por quê? Porque essa força aplicada aqui não vai fazer essa barra descer, nem vai fazer essa barra subir. Então, o momento aqui nessa situação A é 0, ok? Para ela fazer essa barra descer ou subir, eu teria que aplicar uma força, como nós vimos há pouco tempo, perpendicularmente. Então, eu teria que aplicar uma força, ao invés de aplicar assim, eu teria que aplicar assim. Aí, se eu aplico uma força assim, essa barra ia girar com o momento, porque ia ser a força vezes a distância dessa barra. Mas ele não aplicou, aí nesse caso aqui teria momento, mas ele não aplicou, ele aplicou dessa forma aqui, ó, que eu vou apagar aqui, ó, ele aplicou a força assim, ó. Então não vai ter momento nesse caso, ok? Porque ela não está, ela não tem ângulo nenhum, ela está exatamente aí, ó, na horizontal aí, com o ponto de apoio. Já aqui na letra B vai ter força, ó. A força ele aplicou aqui, ó, então vai ser a força vezes a distância, tá certo? Então a força, por exemplo, se fosse igual ao anterior, vai ser 10, essa distância aqui é quanto? 3, então o momento ou torque ia ser 30 newton por metro. O valor da força que é 10, da questão anterior, vezes o valor da distância que é 3. Já na situação C, ó, quando seria meu momento? Meu momento na situação C vai ter momento, essa força aplicada assim, ó, vai fazer essa barra girar. Então, vai ser a força vezes a distância, que é 6. Então, vai ser a força vezes a distância. Se a força fosse 10, como a distância aí é 6, vai ser 10 vezes 6, meu torque, o momento, vai ser 60 newton por metro. Tá? Que é a unidade de torque de momento. Então, quem faz essa barra girar é uma nova grandeza que a gente chama de torque ou de momento, um M maiúsculo, ok? Então, é a força vezes a distância. Observe que na letra A, o momento ou o torque é 0, porque pode ser representado pela letra M ou por essa letra aqui, chamada tal, é 0 porque essa força não vai provocar e não vai fazer essa barra subir ou descer, então o momento é 0. Já nesse caso aqui, ó, essa força vai fazer essa barra andar, e na letra C também. Então, nas outras duas letras, nós teríamos momento. Olha agora, nessa outra situação, está aqui essa barra de 2 metros, está fixa no ponto O, e eu apliquei uma força de 10 newton. Quem vai ser o meu momento? Meu momento vai ser a força vezes a distância.
meu momento vai ser a força, que é 10, vezes a distância, que é 2. Meu momento vai dar 20 newtons por metro, ok? Eu fiz aqui, ó, bem direitinho, ó. A força é 10, o braço é 2. Então, o momento é a força vezes a distância. A força é 10, a distância é 2, o momento vai dar 20. Então, nessa letra A aí, ó, só fazendo aí para você memorizar, tá? A força é 10, ela está perpendicular. O braço é 2, então, quem vai ser o momento ou o torque? Força vezes o deslocamento. Já nessa letra B, observe que essa força não está perpendicular. Ela está formando um ângulo de 30 graus. Aqui na letra A, não. Na letra A, ó, essa força formava um ângulo de quê? De 90 graus com o braço, com a distância. Aqui ela só está formando um ângulo de quanto? De 30. Então, o meu momento, eu vou ter que pegar a projeção dessa força aqui na vertical, ó. Vou ter que pegar a FY, a componente da FY, porque o momento é a força FY vezes essa distância, que é 6. Observe que eu não ia usar 8 newton, porque 8 newton a força está formando um ângulo de 30 graus. E o momento eu tenho que ter como está na letra A, a força perpendicular. Então, deixa eu só apagar, nessa letra B agora, ó, eu não podia fazer a força vezes a distância, que é 6. Se eu faço a força 8 vezes a distância, que era 6, eu ia achar um momento de 48. Mas está errado, porque eu só podia fazer isso daí, F vezes D, se essa força tivesse assim, ó, perpendicular, tá certo? Mas ela não está, ela está formando um ângulo de 30 graus. Então, como é que eu vou achar o momento? É a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Porque se a força estava formando aqui um ângulo de 30 graus, aqui é o cosseno. Então, se eu quero uma força aqui, então vai ser o seno desse ângulo, o seno de 30. Então, a força é 8, o braço é 6, seno de 30 é 0,5, então meu momento vai dar 24, ok? Então, cuidado, ó, voltando aqui, eu botei esses dois exemplos para a gente fixar esse assunto. Aqui o momento é força vezes a distância, 10 vezes 2, o momento vai ser 20, né? Mas aqui não vai ser 8 vezes 6, porque 8 vezes 6 é 48. Não vai ser, porque essa força F, observe que aqui ela está perpendicular, aqui não, ela está formando no ângulo de 30 graus. Então, não posso fazer 8 vezes 6, eu tenho que fazer 8 vezes o seno desse ângulo, ou seja, eu tenho que pegar a componente FY. Então, vai ser F vezes 8 vezes a distância, que é 6, vezes o seno de 30. Então, repetindo aqui, ó, nesse caso, o momento vai ser quem? A força vezes a distância vezes o seno do ângulo. A força é 8, a distância é 6, o seno do ângulo é 0,5. 8 vezes 6, 48, vezes 0,5 vai dar 24, ok?